Olá, colegas. Nós vamos iniciar neste momento a apresentação do projeto de artigo, que nós estamos desenvolvendo, que tem o seguinte título: Práticas de Governança Corporativa e suas relações com a auditoria, um estudo bibliométrico. Este projeto está sendo desenvolvido para a disciplina de Auditoria Contábil, ministrada pela professora doutora Laura Edith Taboada Pinheiro, e está sendo desenvolvido por mim, David Linderman, e pelos meus colegas Davi João e Marcos Vinícius. Bom, aí nós temos a agenda no qual a gente pretende versar nesta apresentação, passando pela introdução, problema de pesquisa, objetivo do estudo, justificativa e contribuição, revisão da literatura, procedimentos metodológicos e, por fim, as referências. Bom, e aí, de forma introdutória, nós podemos destacar o papel da governança corporativa, que atualmente tem sido bastante discutido como forma de lidar melhor ali com os chamados conflitos de interesse, que podem vir a surgir dentro das organizações. E desta forma, lidando com esses conflitos de interesse, prioriza-se a maximização dos lucros. Bom, a governança corporativa, então, ela procura lidar com um bom relacionamento entre sócios, conselheiros de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas, priorizando assim o bom andamento ali do ambiente organizacional. E é exatamente nesse sentido que se pode fazer uma relação com os processos de auditoria. Haja visto que a NBCT A200-R1, ela conceitua, que o principal objetivo da auditoria é fazer com que os auditores independentes possam emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis daquela empresa auditada, E aí, para que isso aconteça, parte-se da premissa de que a administração e os responsáveis pela governança, eles têm um conhecimento de certas responsabilidades, Ou seja, existe aqui uma relação direta entre o processo de auditoria, e os responsáveis pela administração e também pela governança. Surge, então, a figura da instrução CVM 480/09, que a partir da sua publicação, diz que há a obrigatoriedade de que as empresas de capital aberto publiquem o chamado formulário de referência, que, dentre outras informações, diz ali, procura evidenciar a transparência dos processos de auditoria que estão sendo contratados por essas empresas, relacionando custo, enfim, informações relevantes ali do processo. Bom, e dessa forma surge o problema de pesquisa, que pretende investigar a seguinte questão: qual o perfil das publicações nos principais periódicos brasileiros da área contábil, considerando o período de 2010 a 2021, sobre práticas que relacionam a governança corporativa e os processos de auditoria? Consequentemente, o objetivo é investigar o perfil dessas publicações, considerando o marco temporal de 2010 a 2021, sobre fatores que relacionam esses dois temas, governança corporativa e os processos de auditoria. E aí a principal justificativa para a realização deste estudo é que existe na literatura internacional, uma crescente de pesquisas que fazem a inter-relação entre esses dois temas, E investigar na literatura nacional o que tem se pesquisado a respeito, destacando o papel de cada uma delas, em contribuição principalmente aos chamados problemas de agência e o bom relacionamento entre os diversos níveis de interesse das companhias, pode trazer aí grandes oportunidades de pesquisas, enfatizando também essas duas questões, de forma a evidenciar aí o papel importante desses dois temas que tem uma relevância muito grande na literatura, exatamente por estar relacionando essas práticas, E, e aí, nesse sentido, a principal contribuição é, de fato, criar, relevantes oportunidades de novos estudos na área e de forma a enfatizar esses dois temas, tal como tem acontecido, na literatura internacional. Bom, dessa forma eu passo a palavra ao meu colega David para que possa dar continuidade
a revisão de literatura. Muito obrigado, David. Dando continuidade aqui à apresentação do nosso artigo, falando agora da parte da revisão da literatura, dizer que destacamos dois conceitos importantes, dois termos-chave, não é, deste nosso artigo, que é o conceito de governança corporativa e o conceito de auditoria contábil. O conceito de governança corporativa, pessoal, ele é entendido como um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas ou são monitoradas e incentivadas, não é? Envolvendo relacionamentos entre os sócios, conselhos de administração e todos os demais stakeholders. Tá. Este conceito de governança corporativa ele é regido por quatro princípios. Os quatro princípios que são a transparência, a equidade, a accountability e a responsabilidade corporativa. A transparência ela diz respeito à disponibilização de todas as informações do interesse das partes interessadas, não se limitando ali àquelas impostas pela legislação, não é? Mas extrapolando um pouco mais. E a equidade diz respeito ao tratamento com justeza e imparcialidade a todos os sócios e demais stakeholders, não é? A prestação de contas diz respeito ao dever dos agentes de governança de prestar contas sobre a sua atuação, sendo responsabilizados, nesse caso, não é? Pelas omissões, pelas inteligências e pelas responsabilidades. A responsabilidade corporativa tem a ver com o zelo, não é, dos agentes de governança pela viabilidade econômico-financeira das organizações e potenciação das externalidades positivas, não é? E tentativa aqui de limitação das externalidades negativas. Pode passar, David. E dando sequência ao segundo conceito, que é a auditoria contábil, ele é entendido como um conjunto de procedimentos e técnicas de análise de documentos, livros e registros contábeis que tem a finalidade de comprovar a veracidade e a conformidade com as normas de contabilidade. Esses trabalhos de auditoria eles devem ser embasados em evidências. Não é? Essas evidências são compreendidas como informações confiáveis e relevantes que são utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamenta a sua opinião. Portanto, é importante aqui a presença da auditoria na governança corporativa, na medida em que contribui para a confiabilidade das demonstrações contábeis e financeiras, contribui para a transparência das informações, contribui para a accountability, para a equidade e a responsabilidade corporativa, que são os princípios da governança corporativa que falamos anteriormente. Pode passar, David. E entrando agora nos estudos anteriores, da pesquisa que nós fizemos, fizemos uma pesquisa do período de 2016 até 2021 e encontramos quatro estudos, não é, que fazem, não é, a análise da produção científica, não é, sobre a governança corporativa. Encontramos dois estudos que fazem análise da produção científica sobre a auditoria. Encontramos apenas um estudo que faz a combinação, não é, que analisa a governança corporativa e a auditoria contábil. Nos quatro estudos que analisam a governança corporativa, né, temos a destacar aqui o estudo de Ferreira, Baidia e Dalben, que eles tomaram como base de dados o SPEL, o Google Acadêmico e revistas com quais entre A2 e B5, e analisaram o período de 2005 a 2013. E o Ferreira, Lima, Gomes e Melo, eles tomaram como base de dados os artigos da CAPES, SPEL, analisaram o período de 2010 a 2016, Camargo e Vicente, também sobre a temática da governança corporativa, sobre a análise da pesquisa científica na área no tema da governança corporativa, tomaram como base os Scopus as Review, o WIS, Web of Science, o William Online Library, o ProQuest, o Science Direct, o ESBO e o SPEL. E eles não especificam o período que eles analisaram. Alves e Feitosa, eles, na mesma temática, eles tomaram como base, não é, de dados as revistas com quais CAPES A2, a B1, e olharam para o período de 2010 a 2015. Pode passar, David. Já entrando na pesquisa sobre a produção científica na área da auditoria, encontramos dois estudos no período que nós olhamos, que é de 2016 a 2021. Destaca-se aqui o estudo de Sperándio e Kalimann, que tomaram como base de dados os congressos e periódicos classificados pelo Qualiscaps de A1 a B2 e olharam ali a produção científica na área da auditoria no período de 2010 a 2015. Souza e Machado
Souza Machado e Machado, desculpa, eles eles não especificam, não é, a base de dados que eles usaram, entretanto analisaram o período de 2006 a 2017. Quanto a análise combinada, não é, da produção científica combinada, isto é, a governança corporativa e a auditoria, encontramos um tema apenas, não é, que é de Cacheita e Martins. Eles analisaram 21 revistas brasileiras com critérios QualiSCAP são a B2 e não especificam o período, não é, que eles analisaram. Portanto, nós entendemos, pessoal, que o nosso estudo constituirá um diferencial dos estudos anteriores feitos, não é, na medida em que ele faz essa análise combinada, não é? Ele procurará analisar a produção científica da temática de governança corporativa e da temática de auditoria, contrariamente aos outros estudos que maioritariamente fizeram análise separada. E outro aspecto importante aqui é a questão do período, não é, que é atual. Nosso estudo vai analisar o período de 2010 a 2021, portanto, a produção científica mais atual em relação às outras pesquisas anteriores. É mais ou menos este ponto que queríamos abordar sobre a questão da revisão da literatura. Vou passar a palavra ao Marcos para dar continuidade com os procedimentos metodológicos. Obrigado, David. Obrigado, David. Quanto aos procedimentos metodológicos, estabelecemos alguns critérios de classificação de pesquisa, dos quais utilizamos do objetivo geral dessa pesquisa, terá a realização de um estudo que estabeleça a relação entre a governança corporativa e os processos de auditoria, com base em artigos científicos no período abrangido de 2010 e 2020. Dessa forma, classifica-se a pesquisa como descritiva, que tem como objetivo primordial a descrição das características de determinação da população ou fenômeno. Em termos de abordagem, a pesquisa será qualitativa, tendo em conta o cunho descritivo da mesma e bibliográfico. Lima, em 2008, em sua pesquisa, explicou que a pesquisa qualitativa é aquela que envolve interpretação e compreensão pautados na observação, reflexão e descrição dos objetivos de estudo. E, para o alcance dos objetivos propostos, foi utilizado o método de exploração de produção acadêmica por meio da análise bibliométrica, que consiste, basicamente, numa técnica de pesquisa que analisa as publicações com o objetivo de quantificar, analisar e avaliar a produção intelectual científica do período abrangido. Por favor, David, próxima página. Quanto à dinâmica e elaboração do estudo bibliométrico, nós temos que da elaboração do projeto de pesquisa, inicialmente, e das definições metodológicas. O estudo bibliométrico utilizado baseou-se no estabelecido modelo adaptado do ranking proposto pela pesquisa de Vila, Macedo Soares e Russo, de 2008, e das quais eles subdividiram entre as seleções de base de dados, seleção de documentos e análise. Da coleta de dados, as coletas dos artigos nas suas bases de dados foram feitas em 2022, esse ano corrente, e os documentos baixados e trabalhados previamente numa planilha de Excel para o período compreendido entre 2010 e 2021 dos artigos científicos colecionáveis. Dessa forma, essa é uma pesquisa de corte longitudinal, como a gente pode ver. A posteriori, teremos as análises dos resultados e a definição dos seus dados. Próximo slide, por favor, David. Quanto ao método de tratamento e análise desses dados, a partir do momento em que selecionamos os artigos concernentes à governança corporativa e à auditoria publicados entre o período de 2010 e 2021, temos para que selecionamos os artigos concernentes à publicação e utilizando a base de dados Web of Science, depurados os artigos científicos com QualiSCAPs maior ou igual ao B1. A etapa que compreende essa coleta de dados da pesquisa pode ser dividida em dois momentos, inclusive. O primeiro refere-se à seleção desses artigos de acordo com a delimitação da pesquisa, bem como a coleta dos artigos propriamente dita. O segundo, a seleção dos artigos de acordo com a delimitação da pesquisa, bem como a coleta o segundo momento refere-se ao tratamento dos dados da pesquisa, que compreende a coleta dos campos de informação importantes para a construção de indicadores bibliométricos. Dessa maneira, para início da coleta, será necessário acesso à plataforma Periódicos CAPES, a qual nós temos acesso por ser mestrandos da UFMG. Em seguida, será necessário acessar a plataforma, a base de dados da Web of Science,
a partir da base da Web of Science, nesse ambiente, poderemos utilizar da ferramenta de busca e seleção de filtros, aos quais filtraremos as seguintes sentenças: Corporate Governance, Companies Governance, Governance, Audit e Audit Committee. Selecionados e filtrados a partir dessa sentença, selecionaremos a partir da extração no ambiente do Excel os artigos com quais CAPES B1 ou superior. Exportamos os dados por meio do arquivo CSV e, a partir do software VozView, realizaremos o tratamento de dados para coleta de informações de todos os campos de informações importantes. Então, a princípio, serão esses os nossos trabalhos, essas são as nossas referências, e fica aqui o agradecimento pela exposição do assunto.